Notícia bombástica do dia. O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi colocado sob monitoramento eletrônico. Eu sou o professor Guilherme Rezende e no vídeo de hoje nós vamos comentar alguns aspectos da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, que impôs cautelar ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Essa decisão foi proferida no bojo desta petição 14129 do Distrito Federal. A autoridade policial formulou o requerimento para aplicação de medidas cautelares ao ex-presidente da República, argumentando a existência de indicativos de que ele e o seu filho, Eduardo Nantes Bolsonaro, estariam alinhados para praticar os crimes previstos no artigo 344 do Código Penal, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa e, finalmente, artigo 359-L do Código Penal. O 344 do Código Penal é o crime de coação no curso do processo. Aquele indivíduo que usa de violência ou grave ameaça com o propósito de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial. O 359-L do Código Penal diz que é crime tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Já o artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, a Lei do Crime Organizado, vai dizer que nas mesmas penas do caput incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Então, para vocês entenderem mais ou menos o que foi decidido, eu vou partir aqui de um cronograma das atividades que foram desempenhadas e que resultaram na decretação desta medida de monitoramento eletrônico e também na determinação de busca e apreensão na residência do ex-presidente e também de busca pessoal na pessoa do investigado. Bom, as investigações elas tiveram início no inquérito 4995 do Distrito Federal, que foi inaugurado com o propósito de apurar o envolvimento ou a conduta do Eduardo Bolsonaro com estas infrações penais que eu já mencionei para vocês. No meio do caminho, entendeu-se que poderia estar ocorrendo o envolvimento também do Jair Bolsonaro. A Polícia Federal aponta indícios do alinhamento direto entre o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro com a prática de atos que buscavam pressionar o STF no julgamento dessa ação penal 2668 e submeter o funcionamento do STF ao crivo de autoridade estrangeira. Essa ação penal 2668 mencionada é exatamente a ação penal em que se apura a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro com aqueles atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Aquele processo já está em fase avançada, encerrada a instrução, já está em fase de apresentação das alegações finais, e aí surge a suspeita, os indícios de que o Jair Bolsonaro estaria interferindo de forma indevida no segmento dessa ação penal, por meio de condutas ali que caracterizam esses crimes que foram mencionados. 344 do Código Penal, 359-L também do Código Penal e artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 13.850 de 2013. Isto vem ali também a partir de uma declaração que teria sido prestada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a reação posteriormente esboçada pelo Bolsonaro nas suas redes sociais. O presidente dos Estados Unidos teria publicado uma nota em rede social e o Bolsonaro reagiu publicamente a essa nota. E diante de todo esse contexto, de toda essa sequência de fatos, a Polícia Federal solicitou a imposição de medida cautelar ao ex-presidente da República, como que a tornozeleira eletrônica, argumentando que houve, então, a coação no curso do processo, obstrução da justiça, instigação de atos hostis com participação de governo estrangeiro e também agressão à soberania nacional. Fica consignado ali na decisão que o Jair Bolsonaro estaria prestando aportes financeiros ao Eduardo Bolsonaro, de modo a propiciar e permitir com que ele articule com autoridades estrangeiras, justamente com o propósito de retaliar a ação das autoridades brasileiras. E isso vem claro a partir dessas postagens que foram veiculadas nas redes sociais. E então eu trago até trecho da decisão para vocês entenderem bem que contexto em que o ministro afirma esta situação. Olha, as postagens realizadas e avultosas
ostentosa contribuição financeira encaminhada a Eduardo são fortes indícios do alinhamento do réu Jair Bolsonaro com seu filho, com o claro objetivo de interferir na atividade judiciária e na função jurisdicional desta Suprema Corte, e abalar a economia do país com a imposição de sanções econômicas estrangeiras à população brasileira com a finalidade de obtenção da impunidade penal. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, fica muito clara a exposição pela qual ele faz uma abordagem concreta daqueles requisitos das medidas cautelares, o fumus comissi delicti, a existência de indícios de materialidade e autoria, o perigo libertatis, ou perigo gerado pelo estado de liberdade, ou pela própria demora da prestação jurisdicional, a necessidade e a adequação das medidas que ele vem impondo na decisão judicial que foi proferida. Então, a decisão ela vem abordando cada um desses tópicos, e eu trago até trecho dessa decisão também, na qual ele fala, fica plenamente demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação, em razão da obstrução do andamento das ações penais. Em outro trecho, o ministro consigna que fica evidenciado a interferência ilícita no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras, com flagrante atentado à soberania nacional. Finalmente, um outro trecho em que o ministro salienta que as condutas de Eduardo Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro apontam que os investigados estão permanentemente atuando para obstruir e interferir no regular curso da ação penal 2668 do Distrito Federal, aquela ação penal que busca apurar a responsabilidade de Jair Bolsonaro e outros em relação àqueles atos antidemocráticos. Então, o que o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, impõe ao final da sua decisão? As medidas cautelares que ele impõe são, primeiro, proibição de ausentar-se da comarca com uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar no período noturno. Então, aqui ele já acumulou 3 medidas cautelares que estão previstas lá no artigo 319. Para lembrar aqui que o monitoramento eletrônico, ele é a última ratio dentre as cautelares diversas da prisão. A resolução número 213 do Conselho Nacional de Justiça vai afirmar que o juiz tem que preferir as demais cautelares, aplicando o monitoramento somente quando as demais não forem suficientes. E a prisão surge após o monitoramento eletrônico como realmente a última ratio. Ele diz também que o Bolsonaro fica proibido de aproximar-se e acessar locais, sedes das embaixadas e consulados de países estrangeiros, manter contato com embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras, bem como os demais réus investigados nas ações penais já mencionadas, Também, proibição de utilização das redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros, sob o argumento de que grande parte dessas infrações penais, elas vinham sendo praticadas e em especial a incitação do público por meio das redes sociais. Finalmente, ele também impõe busca e apreensão domiciliar e busca e apreensão pessoal em relação a Jair Messias Bolsonaro. E ele consigna na decisão dele também que o descumprimento destas medidas cautelares pode ensejar a prisão preventiva. É bom lembrar que o Código de Processo Penal tem permissivo nesse sentido, dizendo o seguinte, que se houver descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, a prisão pode surgir como uma alternativa viável. Então, em resumo, o que o STF compreendeu nesta decisão? Que existe uma ação penal em curso para apurar a responsabilidade penal de Jair Messias Bolsonaro em relação aos atos antidemocráticos, que estaria ocorrendo por parte dele e de Eduardo Bolsonaro uma série de atos que resultaram na interferência, na isenção do julgamento, inclusive com a contribuição de governo estrangeiro, que estaria sendo utilizado para mobilizar a opinião pública contra as autoridades brasileiras e que, por conta destas condutas, seria necessária a adoção de providências, medidas cautelares, com a finalidade de salvaguardar o interesse da persecução penal na ação 2668, mas não só isso, também resguardar a ordem pública em decorrência da atuação desses agentes. Claro, usando medidas cautelares menos graves do que a prisão, inclusive aqui o monitoramento eletrônico, mas sempre com a advertência de que o descumprimento destas medidas pode resultar na expedição de mandado de prisão. É isso aí. Percorre-se, então,
todo aquele caminho para as medidas cautelares, o fumus comissi delicti, periculum libertatis ou periculum in mora, adequação e necessidade, que são os requisitos para a decretação destas medidas cautelares. Também é importante destacar que o Código de Processo Penal expressa ao dizer que o judiciário não pode determinar estas medidas de ofício. Ele precisa da provocação da parte que tem legítimo interesse. E nesse caso, essa provocação foi feita pela Polícia Federal com manifestação subsequente do Ministério Público. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado da apresentação aqui desse caso. Deixe seu like, deixe os comentários para que a gente possa produzir outros vídeos com novos conteúdos. Um grande abraço a todos.